Você passou a fazer coisas com os filhos que você não fazia. O que você fez? Na verdade, assim, a gente sempre fazia algumas coisas juntos, mas era aquela coisa mais assim, os meus filhos com os amigos, com a namorada, o pequeno, já ele fazia algumas coisas mais comigo, mas assim, não era aquela coisa assim de juntar todo mundo e vamos fazer isso ou vamos fazer outra coisa. E eu fui descobrindo com o tempo que eu gostava de descobrir lugares novos, escaladas, caminhadas, mato, trilha, porque eu digo, eu sou verdadeiro bichinho do mato. E aí, com a doença, eu me senti limitada, porque você imagina, câncer em vértebra, em coluna, hoje 2 vértebras fraturadas. Tem coisas que te limitam. Por exemplo, eu tinha um sonho de pular de pêndulo ou de bungee jump. Não posso mais. Gostaria de pular de paraquedas, não pode mais. Então, são coisas que eu gostaria de ter feito, mas também não vou reclamar. Se eu tivesse pulado e não soubesse que eu estava com câncer, eu podia estar morta ou paraplégico, sabe lá Deus o quê, né? Então, assim, essas aventuras que eu fiz com os meus filhos, tudo começou quando a gente começou a falar de morte. Aí, Eles começaram a dar mais tempo para você? mais tempo, mas eu digo assim, não só questão de tempo, de conversar coisas que nunca se conversou. Por exemplo, eu sou fã de orquídeas. Meu filho um dia me olhou, mãe, e o dia que tu morrer, o que tu quer que eu faça com tuas orquídeas? Tu quer que eu cuide, tu quer que eu doe, tu quer que eu faça o quê? Qual é o teu sentimento com relação a isso? Quando que a gente parou para conversar sobre isso? A gente não para, a gente não conversa. E aí a gente começou a conversar dessa questão de morrer e tal, de como que são os velórios, como é que a gente enxerga, encara isso. E aí eu fui falar para o meu filho, eu digo, filho, eu odeio velório. Para mim, velório começou a virar um antro de fofoca. Tipo assim, alguém nunca te olhou na cara, vai lá para saber se o defunto está assim, se está assado, se está com roupa, se está de unha pintada, se está de batom, sabe? Parece que tem que ir lá dar o aval para dizer que realmente você é um defunto. E a outra coisa que eu observo e que eu passei com a morte do meu pai, por mais que tu tenha um abraço amigo, mas você sente quando é um abraço de verdade, de alguém que vem te dar um abraço de verdade, quando é um abraço de tipo assim, vem aqui te dar um abraço por obrigação e ver o que está acontecendo. Estava conversando a respeito de morte com os meus filhos, eu disse até onde eu gostaria que minhas cinzas fossem. E eu já tinha ido lá nesse lugar antes de descobrir o câncer, que foi aonde eu disse, eu sei que algo está para acontecer e realmente em abril aconteceu. Eu digo, e é para lá que eu quero que minhas cinzas vão. Aí meu filho disse, mãe, mas eu quero ir lá contigo viva, eu não quero ir lá contigo só morta. E foi ali que nós começamos a se juntar. E dizer assim, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer esse final de semana? Se for tomar um chimarrão e for um pôr do sol, a gente vai os 3, ou vai a namorada junto, enfim. A gente consegue se juntar para apreciar pequenos momentos, viver pequenas coisas que a gente não vivia. E quando eu fui subir os soldados com os meus filhos agora, nessa nossa última caminhada, para eles saberem onde é que eu gostaria que minhas cinzas fossem depositadas, foi até interessante, porque minha médica quase me largou de mão. Com 3 vértebras quebradas, tu vai subir lá 900 e poucos metros, tu é louca, tu não vai conseguir. E eu fui. E meu filho sempre disse, mãe, se tu não aguentar, não te frustre. Eu digo, não. E eu olhava, fazia mais 10 passos, parava, com a paciência deles, eu cheguei lá em cima. E foi lindo, foi divino. Bom, eu penso que a Daniela, nesses 2 programas, quebrou todos os protocolos no seguinte sentido, porque as pessoas têm um tabu muito grande com a morte. Tem uma dificuldade muito grande de falar de morte. Ah, não, vamos falar de vida. Ah, não, vamos falar de alegria. Ah, não, vamos falar não de doença. Não é assim? E você falou de morte de uma forma tão tranquila e serena, que de alguma forma, certamente, quem está em casa até se surpreende e diz, bom, eu preciso de fato também encarar a vida e a morte. E uma coisa que eu captei muito grande é que você, naquilo que você vai manifestando,
você dá e transparece que você vive intensamente agora. E todo mundo tem livros do poder do agora, tem livros do foco, tem livros de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que falam poder do agora. Poder do agora para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro. Para ficar... Não. O poder do agora para viver intensamente agora.